Mão gelada, pé gelado, queda de cabelo, indisposição, sensação de palidez e prostração, dificuldade para emagrecer. Sabe o que isso quer dizer? Muito provavelmente sua tireoide está pedindo socorro. Ah, doutor, mas eu já fiz os exames todos, já avaliei tudo e não tenho nada na tireoide. Cuidado com os exames que você julga ser da tireoide. Cuidado com a avaliação que você julga ter recebido do seu clínico geral, do postinho, do médico, até mesmo do endocrinologista. Você está com sinais clássicos. Quando você sente a mão gelada, o pé gelado demais, mesmo no ambiente com a temperatura controlada, quando você sente a mão suando demais, molhada demais, ou o corpo suando demais como um todo, pode ser indicativo de um mau metabolismo, um mau funcionamento da sua tireoide. Entenda nesse vídeo, eu tenho outros vídeos sobre a tireoide, porém esse vídeo será um vídeo mais prático, mais objetivo, mais plano em como eu, Murilo, faço o tratamento das disfunções tireoidianas. E por que eu faço isso? Por que eu trabalho com isso? Porque muitas dessas dores, dessas queixas chegam no meu consultório. Como você sabe, ou talvez você não me conheça, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. O meu foco é e sempre vai ser identificar a real causa de dor e sofrimento das pessoas. O problema, meus queridos seguidores, é que eu localizei a seguinte situação. Muitas das causas das dores no corpo das pessoas está ligado à alimentação. E esse mesmo alimento XY, por exemplo, né, estamos citando aqui um alimento específico, causa também disfunções hormonais. O que eu quero dizer para vocês? Que a causa de boa parte das doenças que vocês conhecem, das doenças, também é causadora das dores que vocês conhecem. Por isso que é muito comum, por exemplo, pessoas com dores de origem lombar. Muitas pessoas têm dores lombares no mundo, e isso é bem frequente. Só que essa causa de dor lombar, muitas vezes é a mesma causa de um hipotireoidismo. Isso aqui é confuso no primeiro momento, mas você tem uma causa raiz para o seu problema e vários fatores que agravam. Uma das maiores causas do hipotireoidismo, sim, sem dúvida, é a alimentação. Em específico, alimentos pró-inflamatórios que fazem com que você perca os nutrientes no trato gastrointestinal. Se eu fosse colocar um bandido, um vilão que é mais frequente aqui no consultório e também nas evidências científicas, é o glúten. Eu sei que muita gente vai falar, de novo esse papo de glúten. Olha, se você não tem sensibilidade ao glúten, se você é uma pessoa que come pão e trigo à vontade e não percebe estufamento, inchaço abdominal, um cocô irregular, o problema é seu. Várias outras pessoas têm problema com ele e várias pessoas têm problemas muito graves com ele. Porque entenda, existem alergias, sensibilidades e intolerâncias. Eu gosto de explicar para o paciente o seguinte, você vai remover o alimento, observar como você fica. Confie primeiro no seu corpo e depois você tira a conclusão. Então, se você chegou nesse vídeo, viu esses sinais e sintomas, entenda, muito provavelmente você tem hipotireoidismo. Para você comprovar isso, existe uma série de sinais adicionais, como por exemplo, sua temperatura matinal. Minha temperatura ao longo do dia é 36,5, 37,5. Ótimo, como que é de manhã eu acordar? Não, dá 35,5. Nossa, então você está muito mais, vamos dizer assim, mais fria de manhã cedo. Isso é um problema, é um sinal que a sua tireoide não ajustou a sua temperatura corporal durante a noite. Então, o terapeuta, o profissional de saúde, o clínico geral, ele tem que identificar no paciente os sinais e sintomas e depois usar os exames para se apoiar numa conduta, ou numa investigação ou em algo do gênero, tá bom? Primeiro ponto, esses sintomas são muito comuns em várias outras doenças. Por exemplo, mão gelada é uma coisa que pode estar ligada à função do fígado também, por alterações vasculares, entendeu? Pés gelados podem estar ligados, por exemplo, à resistência insulínica, que é questões que vão levar a diabetes. Então, cuidado para não confundir, porque você pode ter esse conjunto de sintomas e ter outras doenças. O problema é, meus queridos, que essas outras doenças também são causadas por estilo de vida e alimentação. Então, eu diria para vocês com muita tranquilidade que aqui no consultório, com aquilo que eu trabalho, que é quadros dolorosos, quadros de dor, meu foco é resolver as dores, certo? Tem um vídeo meu falando sobre as dores que a tireoide gera, dá uma pesquisadinha que você vai ver, digita meu nome e tireoide que você vai descobrir. É um vídeo bastante visto no meu canal, mas como meu foco é dor, eu acabei localizando a causa para a dor do paciente A, B, C e D e cruzava com a causa da tireoide, certo? Do hipotireoidismo, para deixar bem claro, né? É muito raro o hipertireoidismo, tá? E geralmente ele é um fenômeno que antecede o hipo, mas isso é assunto para uma outra aula. Eu quero que vocês entendam que, se você tem esses sinais e sintomas, existe uma probabilidade de você ter disfunções na tireoide. Disfunções não quer dizer que você tem doença. A disfunção ela antecede a doença.
Então, Murilo, eu comecei lá com esses sintomas que você falou, fui lá medir os exames de sangue e não vi nada. Que exames você anda fazendo para tireoide? Vamos falar do primeiro exame que muitos médicos utilizam, que é o TSH, porque é o hormônio tireoide estimulante. O problema é que esse hormônio não é produzido pela tireoide, ele é produzido pela hipófise, que é uma estrutura a nível cerebral que coordena as funções de um eixo, nesse caso o eixo ligando a tireoide. Esse TSH então, é produzido por uma glândula lá em cima da cabeça, certo? De jeito simples de falar. Você pode ter uma alteração na hipófise, no sistema cerebral, nas funções cerebrais, na nutrição cerebral, na toxicidade cerebral. Tudo isso vai alterar seu TSH e não necessariamente seu problema é tireoide. Tá bom? Vocês já vão entender que eu vou contar uma metáfora para vocês entenderem esse contexto. Ah, mas então eu estou dosando T4. Ok, T4 é o hormônio tireoidiano. T4, T, esse é de tirosina, de um aminoácido, e 4 moléculas de iodo. Gravem essa informação. T é tirosina, é um aminoácido. Aminoácido é um negócio que vem da carne e vem do ovo. Boa ingesta de proteínas já ajuda. 4 moléculas de iodo. O iodo ele é meio abundante, mas você conhece uma coisa na sua casa que é o sal iodado. Cuidado com o sal que você está usando. O sal iodado ele já é padronizado, mas existe o sal iodado refinado e o integral. Existe o rosa e o branco, certo? O marinho e o do Himalaia, que é a mesma coisa. Né? A sugestão que eu te diga, procure um sal integral. Não interessa se é um ou se é outro. Sendo integral, já está de bom tamanho. Não use sal refinado. E já adicione a dica da seguinte forma. Todos os dias, com muita tranquilidade, você pode tomar pelo menos 1 litro de água com uma colher rasinha, daquelas de cafezinho ou uma de chá bem plana, de sal integral. Murilo, meu Deus do céu, mas o sal não aumenta a pressão? Não, isso é outro assunto para outra história, para outra aula. Eu quero que vocês entendam que o corpo nosso, a nossa água do corpo, não só o sangue, todos os fluidos do corpo, se a gente pudesse pôr num balde e medir a concentração salina dessa água, desses fluidos, ele seria 3 vezes mais concentrado do que a água do mar. Então, se você, assim como eu, já tomou um caldo uma vez na vida no mar, você viu que a água do mar é extremamente salgada. A do seu corpo é extremamente salgada. O corpo depende do sal, certo? Então, esqueça essa história de que sal é um problema, tá? O sal certo, na forma certa, no paciente certo, não há problema nenhum, tá? Então, fazer o uso de 1 litro de água com sal integral ajuda na função tireoidiana. Porém, a tireoide depende de várias outras coisas. Ela depende de zinco, de selênio, de magnésio, de tirosina, como eu falei antes, o iodo, como eu falei antes, o ferro, tá? Então existem vários nutrientes. Boa parte desses nutrientes você encontra na carne e no ovo. Porém, alguns outros, como por exemplo o selênio, o cobre também, é um pouco mais difícil e é um pouco menos concentrado. Para você ter bons níveis de concentração, a sugestão simples e prática é consumir diariamente alguma fonte de oleaginosas, as castanhas do caju, castanhas do Pará, o próprio coco, tá? O coco também vai ajudar nesse ponto. Uma das frutas que melhor teria uma concentração ali de cobre seria o cacau. Só que o cacau é difícil de você consumir ele em puro, certo? Ele é muito ruim, o gosto é muito difícil. Mas ele em pó, orgânico, extremamente fácil de consumir numa salada de fruta. Tá? Vai fazer uma saladinha de fruta, coloca um pouco de cacau. Eu estou trazendo para vocês dicas simples e práticas para nutrir a tireoide. Eu vou falar um pouco mais sobre os exames, mas quero já conectar com a vida de vocês, tá bom? Se você já chegou na altura desse vídeo, não esquece, curte o vídeo para as pessoas saberem que esse vídeo é bom e ajuda elas. Compartilha com a sua família, porque seguramente alguém na sua casa tem algum problema de tireoide, isso é extremamente comum, tá? Extremamente comum. Tá? E não se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Ok? O jeito certo de tratar a tireoide numa análise de laboratório é então ver o TSH para ter uma hipótese de como está a hipófise e o controle dela da tireoide, medir o T4, esse T4 o número ideal é por volta de 1.0, tá? Mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é problema. E principalmente, meus queridos, medir o T3. Aqui entra agora uma metáfora que eu falei para vocês. Imagine que a tireoide de vocês é uma fábrica, que o T4 é matéria-prima, é madeira, como eu gosto de dar um exemplo aqui no consultório. Se entra uma tora de madeira e não sai cadeira no final dessa fábrica, cadeira seria a matéria-prima, que seria seria o produto pronto, que seria o T3. Se não sai T3, não serve, não é eficiente, não é o resultado que a gente espera. Então você ter bons níveis de TSH e T4, mas não ter bons níveis de T3, você continua tendo hipotireoidismo.
Para que seja eficiente, precisa entrar bons níveis de T4 e sair bons níveis de T3. Para vocês gravarem, o T3 é 3, o T4 é 1. Claro, depende da unidade de medida do seu laboratório, então confirme isso antes, tá bom? Depende da unidade de medida que o seu laboratório está usando. Então, mas existe um cenário diferente. Existem pessoas que têm um TSH muito bom é em torno de 1 a 2,5, tá? Isso não tem outra unidade de medida, é só essa, 1 a 2,5. Existem pessoas que têm níveis de TSH muito bom, existe um T4 um pouco baixo, por exemplo, um 0,7, um 0,8, mas bons níveis de T3. O que isso quer dizer, Murilo? Bom, que essa fábrica, a tireoide, é extremamente eficiente. Por que eu digo isso? Né? Não é só a tireoide envolvida, vocês já vão entender que tem mais alguém aí junto na história, que eu já citei no vídeo, inclusive sem querer. Se entra bons níveis de madeira, bons níveis de T4, e a sua tireoide está eficiente, ela vai fazer bons níveis de T3. Então fique muito atento ao T3 e ao TSH, e não tão preso ao T4. Lembrando, o T3 que eu estou citando é o T3 livre e o T4 livre, tá bom? Só para vocês saberem como pedir no exame de sangue. Vocês podem solicitar os exames ou peça para algum profissional de saúde solicitar para vocês. Um dado importante também, é interessante que o T3 livre esteja alto e o T3 reverso, que é um hormônio, entre aspas, indesejado num primeiro momento, ele não é um hormônio que você gostaria de ter em excesso, pois ele está muito associado à lentidão do metabolismo, ou seja, você vai engordar, né? Quando ele está alto, você engorda, quando ele está baixo, você está teoricamente emagrecendo. Olhando única, exclusivamente para a tireoide, nós teremos outras coisas para ver, tá bom? Pessoal, essa conversão de T4 em T3, 80% é feita pelo fígado. Então é impossível a gente falar em saúde tireoidiana sem falar em saúde do fígado. Quase todos os meus pacientes eu preciso tratar o fígado. Um pouco mais um pouco menos o outro. A solução que eu uso para tratar o fígado, além de mudança de alimentação, estilo de vida, né, a remoção dos carboidratos, todo esse processo, a solução que eu uso para a limpeza do fígado, melhora da função do fígado, é um produto chamado Liver Premium. Tem aqui embaixo no linkzinho do site da Therapy. Tá? É um produto que é usado para a limpeza da gordura no fígado, melhora da otimização do processo de metilação, melhora do processo de desintoxicação, da produção de energia no ciclo de Krebs, tem vários nutrientes dentro dele prontos. Esse é um produto finalizado. Se você é profissional integrativo e sabe como fazer esses processos que eu citei, baseado numa prescrição manipulada, ok, que bom, use, faça uso. Mas a maioria da população tem um fígado com problema, tem péssima função tireoidiana, não sabe que uma coisa está ligada com a outra e não tem acesso a um profissional de saúde integrativa, não consegue arcar com os custos. Dessa forma, nós desenvolvemos produtos que resolvem um problema. O Liver Premium resolve o problema do fígado. Você pode consumir 3 cápsulas no horário do almoço, junto com a refeição, de 30 a 90 dias. Claro, vai depender do seu problema, da gravidade do seu problema. Como é um produto natural, de livre consumo, que você compra pronto, finalizado no próprio site, você pode consumir até 30, 60 dias com muita segurança, tá? Muita tranquilidade, 60 dias. O que eu quero que você entenda é, tireoide, você tem que primeiro nutrir ela, certo? Dar os nutrientes que ela precisa. Tirar as toxinas que prejudicam essa tireoide, que seria ser assunto para outro vídeo, daria para falar mais um monte sobre isso, certo? Melhorar o órgão mais íntimo dela no processo de conversão de T4 em T3. Porque o seu cérebro manda um comando para a sua hipófise para produzir TSH, para estimular a produção de T4, para ser convertido em T3. Quando esse T3 aumenta, ele volta para os centros superiores cerebrais, informando a hipófise, olha, deu, aumentou o T3, está cheio, não precisa mais fazer esse processo todo. É assim que funciona. Então o seu TSH ele vai cair se o teu T3 aumentar. Porém, todavia, entretanto, não esqueça, o TSH pode ser perturbado por outros problemas a nível cerebral, por outros problemas ligados à parte central, que não só a tireoide. Então cuidado. Por isso eu digo, foque nos sinais e sintomas. Mão gelada, pé gelado, queda de cabelo, fadiga, indisposição, dificuldade para emagrecer, provável que você tenha hipotireoidismo. TSH, T3 livre, T4 livre, anti-TPO, que daí é assunto para outro vídeo que envolve doença autoimune, né? E T3 reverso. Dosou esses exames. Ok, Murilo, vi uma disfunção, paciente fez ultrassom lá, na ultrassom não tem alteração grave. Provavelmente ele está disfuncional só falta algum nutriente. Vamos nutrir esse paciente com os nutrientes mais importantes, contidos na carne, no ovo, na salada, na fruta
e nasoleaginosas e vamos garantir que esse fígado faça a conversão, ajudando na função dele com alimentação e suplementação. Aí entra o Liver Premium. Percebe a complexidade que é o tratamento? Você acha mesmo que o dito cujo Puran ou Eutirox sozinho faz isso? Não faz, né? O Puran, meus queridos seguidores, o Eutirox é sintético, é um T4 sintético. Para uma pessoa que tirou a tireoide, para uma pessoa que tem uma patologia tireoidiana, uma pessoa que já não tem mais reversão do estado da tireoide, sim, pode ser usado T4, pode ser usado também T3, pode ser usado até extrato de tireoide. Sério? Sério, é um pouco mais completo, né? Dá para usar, mas aí essa pessoa já não tem mais a função tireoidiana e ela está tentando suprir com hormônio. É parecido com uma pessoa, por exemplo, de 80 anos, um homem de 80 anos que não tem mais função quase de produção de testosterona, porque o testículo já atrofiou, né? Daria para fazer reposição, numa boa. É só um exemplo assim bem esdrúxulo, né? Imagine uma pessoa que é diabético, que já não tem mais função pancreática, que já não produz mais insulina. Ele vai depender da insulina injetável para ter um pouco de qualidade de vida. Então são casos mais extremos. Não é a maioria da população. A maioria da população tem o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Ou seja, não foi visto de forma adequada pelo clínico. É só isso. É isso que diz o diagnóstico. Olha, o clínico não viu direito. O clínico seria o profissional de saúde geral, não necessariamente só o médico clínico geral. O fisioterapeuta faz isso, o nutricionista faz isso, tem um monte de outros profissionais que fazem isso, né? O Nutri mesmo faz muito bem. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: não se confortem com o Puran. Existem alguns malefícios sobre o uso contínuo dele que estão escritos na bula, basta você ler, tá? Eu percebo alguns deles no consultório e gerando dor. Cansei de ver paciente meu com dor lombar por um problema renal causado pelo uso crônico de remédio para tireoide, porque não estava tratando a causa, tá bom? Não esqueça, a maior parte da causa das disfunções tireoidianas é o consumo de alimentos pró-inflamatórios. O glúten é um dos maiores vilões que você pode ter. Reparar o seu intestino, reparar o seu fígado faz toda a diferença, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho das dicas práticas de como melhorar a sua tireoide. Se você não sabe fazer uma alimentação bonita e regrada, procure um profissional de saúde integrativa. Obviamente, o nutricionista é a pessoa mais orientada para isso, né? Se você tem dores estranhas pelo corpo e os sintomas que eu citei, é provável que esteja ligado à sua tireoide ou então ligado ao glúten, certo? Como eu falei, o glúten ele causa várias outras dores. Tem vídeo no meu canal sobre isso, eu falo sobre o que tipo de dor o glúten causa, né? O meu foco é dor, não é nutrição. Eu sou fisioterapeuta, não sou nutricionista, mas te dei dicas para você poder sair do buraco que você está vivendo, para você sair da disfunção tireoidiana que você está vivendo, para você poder se libertar da inconsciência a respeito de como se avalia uma tireoide e poder se curar, tá bom? Se você quer mais informações aqui embaixo, tem e-book de receita, tem os produtos da Therapy que podem te ajudar no intestino, no fígado e tudo mais. E óbvio, se você está muito perdido em achar sua causa primária, a causa, a raiz de toda dor e sofrimento que você tem, agende uma consulta online. Eu posso te ajudar online, não precisa ser presencial. Os problemas tireoidianos são muitas vezes nutricionais. Dispensa o contato manual. A gente consegue através da avaliação clínica à distância, é uma metodologia nossa, tem vídeo no meu canal explicando essa metodologia. Não é uma avaliação tradicional, não é nem um pouco tradicional. E também por exames tradicionais, se você quiser, a gente solicita, tá bom? Espero poder lhe ajudar a tocar sua saúde, mudar o seu status quo de dor e sofrimento. Se você precisar, é só agendar com o nosso suporte. No mais, até o vídeo da semana que vem e fiquem com Deus.